Dá uma ouvir. Pode. Alô, estão me ouvindo? Boa tarde, pessoal, boa tarde, estão me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo? Boa tarde, estão me ouvindo? Alô? Tá baixo, tá baixo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Atenção, tá todo mundo nos ouvindo? Todo mundo ouvindo? Lá atrás o pessoal também? Tá vendo? Sim. Tá beleza, então. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Fechou? Boa tarde, pessoal, boa tarde a todo mundo. Sim. Senhor? Oi, Matias. Matias, tudo bom, senhor Matias? Muito boa tarde. Senhor Matias, meu nome é Gustavo, sou Santa Capataz do Ninho do Sabiá. Esse é o Ademir, meu compadre. Tarde. Nós estudamos aqui, fizemos o nosso projeto cultural, né, que é sobre o Grande Rodeio Coringa, né? E a gente vai contar um pouco agora da história, o porquê. Atenção, pessoal! Pessoal, atenção, boa tarde. Então tá bom, então. Vamos lá. A gente vai contar um pouco da história, o porquê que o Grande Rodeio Coringa fez sucesso, né? Por que a rádio, né, fez um grande sucesso o período em que ela esteve no ar, né? Então eu e o Ademir, a gente foi atrás de várias fontes para saber, né? Tá um folder aqui que nós vamos distribuir para vocês. Eu pedi para nossa patroa distribuir para o pessoal para eles entenderem também o porquê que o Grande Rodeio Coringa ele fez tanto sucesso, né? Ele foi uma das primeiras, ele foi a primeira rádio, no caso, a fazer o radialismo com plateia. Eles deixaram uma plateia, né, para fazer a rádio deles. Então eu e o Ademir, a gente tinha conversado sobre isso, né? Conta pra nós, sim. A tua parte, tu tinha me explicado ali o porquê que eles começaram. A gente pesquisou a fundo, a gente estava até conversando agora há pouco ali, e é difícil, eu fiquei surpreendido porque o Darcy Fagundes, ele fez uma coisa tão incrível, tão revolucionária, e não se encontra quase conteúdo sobre isso, não se encontra nada histórico sobre isso, não se encontra reportagens, foi bem difícil de se conseguir o conteúdo sobre tudo que ele fez com relação ao rádio, com relação à tradição gaúcha. Ele foi um dos precursores, né, que colocou essa questão da plateia, do público na rádio. Até então as rádios, existiam outras rádios, tinham, né, muitas rádios atuantes, mas era sempre só voz, conversas e voz. Então ele foi inovador, não só ele, né, a Paixão Cortes começou também o programa, foram inovadores nesse sentido. Eles colocaram a vida das pessoas do cotidiano dentro do rádio. Isso é uma coisa que naquele tempo foi muito inovador, muito inovador. As famílias, elas só tinham, na verdade, naquela época, só o rádio para saber notícias, comunicação. A TV era uma coisa muito ainda pouco difundida no Brasil inteiro, não se existia muito. Então tudo que se espalhava de notícia, que se sabia, era pelo rádio. Só que as pessoas, com o programa do Rodeio Coringa com o Darcy, ele começou a trazer as pessoas, trazer o público para dentro do rádio. As pessoas começavam nas suas casas a escutar os pajadores, os cantores lá, os músicos, as trovas, as invernadas que eles colocavam, e começavam a se ver naquele programa. Isso fez com que, na verdade, na época, se fortalecesse muito, muito mais. Sim, e eles levavam também trovadores, pessoas comuns, né, trabalhadores rurais, o pessoal que trabalhava no campo, eles levavam para a rádio, né, trovadores, cantores, contadores de causa. Contadores de causa faziam, e aí começou o rodeio também, né? Então eles faziam uma rádio em meados do povo pro povo. E foi difícil encontrar, eu acho que de repente ter materiais para pesquisar, pelo fato que era uma rádio que a recém estava começando, então a gente não encontrou muita informação a respeito disso. A gente teve que cavocar, gente, para poder encontrar informações sobre tudo que eles fizeram. E como o Ademir falou, era um negócio extremamente importante, né?
pro pessoal, porque pelo que deu assim, entender naquele tempo, se reuniam nos galpões e ligavam um rádio para todo mundo ouvir o programa ao horário que ele estava passando, né? Sim, na verdade as pessoas, aquilo criou uma identidade muito forte nas pessoas. O trabalhador do campo, o trabalhador rural, que às vezes não era representado nas grandes emissoras, nas grandes mídias, a própria pessoa da cidade mesmo, ela começou a se enxergar dentro daquele programa, começaram a se ver no programa. Então as pessoas se reuniam, famílias às vezes, de várias casas, várias famílias se reuniam em torno do rádio naquele período lá do domingo à noite para escutar aquele programa, para escutar as coisas do seu chão, para escutar aquelas histórias que eram contadas da sua lida campeira, daquela coisa que não se tinha em lugar nenhum, das músicas, né, dos grandes músicos que surgiram na época também. Então isso tudo começou a chegar através desse programa de rádio. Esse programa começou a implantar isso e a trazer, a enraizar muito mais fortemente a própria cultura, o amor pela cultura gaúcha, né, que as pessoas tinham. Eu conversei esse tempo com um senhor, ele tem 82 anos, né? Eu não vou me lembrar o nome dele, até porque eu estava atendendo um cliente, né, junto com a minha esposa, e nós estávamos conversando sobre isso e ele falou que eles moravam numa fazenda e nessa fazenda eles tinham um rádio a vela. Eu não sabia também o que era um rádio a vela, eu tive que pesquisar, né? Então eu conversei com ele e ele falou que eles moravam numa estância, nessa estância havia várias famílias que moravam lá que eram trabalhadores e em uma casa tinha um rádio a vela. E eles se reuniam todos no horário do programa, né, para poder ouvir o programa, né, do Rodeio Coringa. Então eles se reuniam, essa galera toda lá, para poder escutar um único rádio, né, toda a informação que era passada. E eu acho que pelo fato deles terem feito um programa daqui do Rio Grande do Sul, voltado para o povo do Rio Grande do Sul, foi um dos fatos que deve ter feito muito sucesso, por isso. E não sei o porquê, de repente pelo fato do ano em que isso aconteceu, é que não se tem muita informação e como a gente procurou também não encontramos nenhuma gravação, né? A não ser fatos retratados fotograficamente. Se vocês pegarem o projeto cultural, vocês vão ver que ao final aqui tem uma foto, né, de alguma das apresentações, né, e do patrocinador, que era a Alpargata São Paulo, que era do Brim Coringa, por isso que veio o nome do Grande Rodeio Coringa, né? Que é por causa dos Brims Coringa. Então vocês vê que é uma das poucas fotos que tem, que aparece, né, o programa de palco do Grande Rodeio Coringa. Sim, a gente tem um contexto histórico também, que é muito importante na época, né? A gente vinha há alguns anos naquele período lá de 1955, naquela época lá, há poucos anos o Paixão Cotes tinha iniciado o projeto lá, criado o primeiro CTG, então já se via um crescimento muito grande, né, na questão da cultura gaúcha. Mas com o rádio, com esse programa, ele conseguiu alavancar isso de uma forma extraordinária. A disseminação de toda a informação que havia foi muito grande, né? Então as pessoas começaram a ter muito mais aquele amor pela cultura gaúcha porque se viam ali naquele período. Isso foi muito interessante também a questão histórica. Naquele período tinha muita influência estrangeira nas rádios, nas emissoras. Porque era um pós-guerra, né? Muita influência estrangeira, muita influência dos Estados Unidos tinha nos programas, enfim. E ele foi um programa que veio exclusivamente para o povo do Sul, né? E inovador, né? Porque naquele período existia essa questão dos palcos, das músicas, da plateia, do público assistindo o programa. Então isso foi também um contexto muito importante para enraizar o amor pela cultura gaúcha. Então até hoje se segue os moldes, né, dos programas. Se a gente for olhar os programas, se for estudar a história do Grande Rodeio Coringa, a gente vê que os programas básicos de hoje são todos voltados e muitos se espelharam por ele. Os programas daqui se respaldam nisso. Gostaria de falar alguma coisa também? Boa tarde a todos. Meu nome é Gisele, sou a patroa do Piquetinho de Sabiá. Boa tarde também. Como todos sabem, é o nosso primeiro ano, então a gente estudou bastante e realmente encontramos muito mais materiais, porque não tem mesmo. E uma das coisas que nos chamou a atenção, que a gente focou, como os guris estão comentando, foi o sucesso do programa pelo fato das pessoas se apresentarem e ali foram revelados grandes talentos.
Então tem muitos músicos nossos de hoje que se apresentaram lá, tiveram essa oportunidade pela primeira vez, acabaram ficando conhecidos e ou estouraram, né, na mídia. Eu não pesquisei, eu não fui a fundo, eles que pesquisaram, então eles devem saber o nome desses que começaram lá na Rádio Coringa como pela primeira vez, como curiosos, como a oportunidade que eles viram de mostrar a arte deles, de mostrar o talento deles. Então temos vários, tivemos o evento da primeira prenda, não tinha, daí era faixa, era prenda, então as mulheres ficaram felizes porque teve uma abertura, um espaço para as mulheres dentro desse programa que não tinha. Então foi divulgado lá, começou o concurso da prenda, que viralizou, temos até hoje. Começou as mulheres também a soltarem a voz, porque era uma oportunidade que era aberta ao público. Como os guris disseram, né, o povo começou a se identificar com o programa e começou a perder a vergonha e o medo e se apresentar. E alguns são sucessos internacionais até, porque temos muito deles rodando lá, Uruguai, Argentina, Paraguai, que são nossos vizinhos, e que eles migraram para lá, fazem sucesso lá. Então, até de público internacional mesmo, que se fosse no formato de fazer acontecer para se tornarem músicos, sem esse programa não teriam alcançado. Eles não teriam outro canal para serem ouvidos de uma forma tão ampla como foi a rádio. Como os guris falaram, né? Nas campanhas no meio rural, o pessoal tinha um radinho à vela e lá eles ficavam sabendo. E lá tinha um gaiteiro, lá tinha uma prenda bonita, lá tinha um trovador. E aí só vamos lá na rádio, vamos lá que lá a gente pode ir, lá eles vão nos ouvir. E esse foi o sucesso do programa, porque tinham outros programas. E aí a minha curiosidade foi que eu pedi para os guris, assim, guris, vamos a fundo, porque ele não foi o primeiro programa tradicionalista. Se ele não era o primeiro, já tinha outros 5 antes, por que ele fez sucesso se tinha mais os 4 ou 5? E aí foi isso, por quê? Porque tinha interação, tinha interatividade, tinha o público conseguia ir lá na rádio, no estúdio, tinha um palco para eles serem ouvidos, para eles serem vistos. Então ali eles faziam a apresentação como hoje nós estamos aqui. E ia para todo o estado. E foi o único programa que fez isso. E foi isso que fez ele durar 70, 80 muitos anos e está na nossa memória até hoje. Porque programa tradicionalista tinha vários, mas para acolher o povo, para acolher a cultura, para desinibir, para esse povo acreditar, não, eu posso estar lá também, com certeza, sem o Grande Rodeio Coringa, muitos dos nossos cantores reconhecidos nacionalmente não estariam. Eles não teriam essa abertura. Então, é um programa que realmente mexeu bastante com o povo, com a cultura e ajudou muito a difundir, inclusive para outras fronteiras. Foi o que eu consegui pescar. E o resto, os guris que estão pescando e garimpando. Eu vou passar agora também o microfone aqui para alguém que é do meio da rádio, né? Para ele dar um pouquinho do depoimento dele também, sobre o que ele conhece sobre o Rodeio Coringa, sobre uma visão de quem é radialista, de quem trabalhou nesse meio, quem conhece um pouco sobre isso também. Seu Adão, do Chucro de Berço, do programa Chucro de Berço, né? Então, mais do que nós, ele deve ter um entendimento muito maior sobre essa relação, né? Do rodeio com a rádio, né? E na disseminação, a importância, né? Que o rádio tem para quem é do campo, para quem fica distante. Naquele tempo, não vou saber dizer, mas não sabia-se como era a televisão, né? Em 1955, quando ele começou, né? Então, o seu Adão, ele é uma pessoa mais especialista nesse caso do que todos nós, né? Boa tarde a todos, boa tarde ao jurado do Cultural. Você conhece, já estava em outros foguetes de outros anos. Eu tenho um programa Chucro de Berço há mais de 6 anos no ar, pela Rádio Cevale e pela página Chucro de Berço. E eu sei que esse projeto que eles criaram aqui faz parte do nosso programa. O nosso programa incentiva todo artista. Somos incentivadores de todos os artistas amadores que estão começando, até chegar até o momento. O nosso programa está para isso. Nós temos mais de 20 mil artistas que mandam música para nós, amador, rodar no nosso programa. Então, nosso programa faz parte desse evento que está acontecendo aqui, que nós andamos por todo o Rio Grande, por todo o rodeio. E o nosso estúdio aí, que nós temos 8 estúdios
representando os artistas, faço parte desse projeto que criou o Piquete e Ninho do Sabiá. Então por isso que nós estamos com o programa aqui, ao vivo, transmitindo esse projeto, para que muitos artistas que estão começando, no tempo do Rodeio Coringa, todo mundo começou por ali, nós estamos com um novo Rodeio Coringa aqui pelo programa Chuco de Berço, que vai ao ar todos os sábados, das 9 ao meio-dia, pela Rádio Cevale e a página Chuco de Berço, pelo YouTube e todas as plataformas nas redes sociais. Apresentar para as transmissões e às vezes lá para o nosso diretor, Jaime Brandão, lá da Rodrigo Nova. E esse projeto que criou aqui, o Piquete Sabiá, faz parte do nosso programa Chuco de Berço, que dá continuidade a todos os artistas que estão começando. E o Parque da Harmonia é um berço dos artistas, por isso nós estamos aqui com esse programa. Porque aqui todos os artistas que passou no nosso programa e passou por Rodeio Coringa, passaram pela Harmonia. Então isso aqui, eu chamo de berço dos artistas, que todo vem para cá, nós somos Barroquinho. Então o nosso programa Chuco de Berço veio aqui incentivar o Piquete da Sabiá e trazer esse momento muito importante para todos os artistas que fazem parte desse projeto. Então, o Rio Grande está de parabéns, o Piquete está de parabéns, o Parque da Harmonia está de parabéns, e o nosso programa por estar aqui representando isso. Um abraço. Seu Adão, muito obrigado, né? Esquecemos de falar dessa parte, né? Que nós estávamos... Calma aí. Nosso projeto estava sendo transmitido pelo programa Chuco de Berço agora. Continua, está sem o som, continua. Eu. Pessoal, nosso programa agora Continua. estava sendo Aqui continua. pelo programa Chuco de Berço. Nós tivemos o problema técnico dos microfones, mas nós podemos continuar por aqui. Grande Rodeio Coringa é uma representação muito grande do nosso estado, assim como o senhor estava falando. Ele foi um dos programas que ele teve muita trajetória de vários cantores aqui, e eles começaram lá, né? Grandes nomes. Isso, e Teste, 1, 2, 3. voltou. Estamos ao ar novamente. Então ele teve vários cantores, como Teixeirinha, Gildo de Freitas, José Mendes, que começaram, né, nesses programas, começaram a disseminar a música deles através do Grande Rodeio Coringa. Assim como a gente falou, teve vários programas de rádio que eles eram também daqui, eles eram programas nativos, porém, foi o que o Ademir falou, eles estavam com muita influência de fora e, nesse caso, apresentavam vários programas de outros estados que não eram somente do Rio Grande do Sul para a população do Rio Grande do Sul. Então, isso foi um dos grandes fatos dele ser um grande programa de rádio, muito importante para a população do nosso estado, né? Então, ele disseminou a nossa cultura, né? Assim como teve várias pessoas que precisaram e foram lá até o estúdio e foram atendidos. Muitas portas se abriram através do programa. Muitas portas para muitos artistas se abriram no programa do Grande Rodeio Coringa. Assim como lá do canto do estado do Rio Grande do Sul, que pegasse lá de Santa Vitória do Palmar, que é um cantinho, ou até a última cidade que pegasse a divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, qualquer artista que quisesse mostrar o seu talento, ele era um programa que ele estava sempre de portas abertas. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Ninguém? Não? Uma coisa interessante que a gente falou aqui já, mas é frisar a questão do formato inovador do programa dele. Isso na época foi uma coisa que ninguém fazia igual. Darcy Fagundes fez algo que ninguém fazia na época. Ninguém nunca tinha imaginado de ter um programa de rádio com público. Porque não era o formato dos programas de rádio da época. O programa era falado, contava histórias, enfim, mas não se tinha um público ao vivo. Então ele foi muito inovador. Isso foi um dos motivos
do próprio sucesso do programa. Essa questão da inovação, que ele foi visionário, né, e descobriu que aquilo ali realmente fazia sucesso. Então, dali para frente, todo mundo começou a se espelhar também nesse tipo de programa, nesse formato de programa que a gente tem hoje em dia. Você pode jogar o Pokémon, tem programas por aí que seguem esse formato com auditório, com público, com músicos, né? Isso surgiu lá em 1950, lá no Darcy Fagundes. Naquela época foi uma coisa muito inovadora, que só uma pessoa excepcional, uma pessoa que tinha alguma coisa a mais com relação a isso aí, poderia ter criado, né? Então, isso é o grande diferencial, um dos grandes diferenciais foi isso, o formato inovador que ele deu para o programa de rádio, que dali para frente foi um marco histórico, onde até hoje se espelha naquilo que ele fez lá. Isso é bem interessante essa parte de usar isso. Até hoje o Grande Rodeio Coringa é lembrado, né, como marco histórico, né, uma preservação da nossa cultura, do nosso tradicionalismo, né. Então, quando fala, não nós, que a maioria que estamos aqui, né, são todos jovens, né, então a gente não teve esse convívio, mas com o pessoal mais antigo, né, tu fala no Grande Rodeio Coringa, todo mundo lembra do fato de ter que estar esperando todo dia pela rádio para poder ouvir o programa. Inclusive, Gustavo, puxando um gancho que tu falou, eu queria pedir para Marisa aqui, ela acabou de contar uma história, se ela puder vir aqui falar no microfone. Ela é meio tímida, mas é uma história real de quem vivenciou esse programa. Ah, entregou a idade da velha. Ela é novinha, mas ela tem história, né? Essa aqui é a Marisa, eu queria que me falasse, da mesma forma que tu falou pra mim agora, contando como é que era, o que tu lembra da tua memória de infância, do rádio, do Rodeio Coringa, o que era, como é que foi isso pra ti, né? É que a minha mãe chegava no horário e a gente se sentava para escutar e ficava tudo quietinho para escutar as músicas do Rodeio Coringa. E eu me lembro disso muito bem, que sentava tudo nos banquinhos e a gente ficava até a hora de terminar ali. Era muito bonito. Por isso que hoje eu gosto da tradição, porque já vem de raízes. Isso é interessante, né? A gente fala da história, mas aqui a gente consegue ver ela, a vivenciar a história, alguém que vivenciou esse momento, né? Conseguiu vivenciar esse momento. Isso é muito legal de transpassar para as pessoas. Como a gente viu, a gente achou muita dificuldade de conseguir conteúdo para esse tema. E isso, para mim, me chocou muito, porque é uma coisa que foi tão importante para o Rio Grande do Sul e não se tem nada registrado. Chega a ser cruel para mim, né? Uma pessoa um ícone que fez tanto pelo tradicionalismo e foi quase esquecido. Hoje se conhece os descendentes da sua família, que são famosos, mas ninguém sabe onde começou. A quantidade de material muito obrigado do Grande Rodeio Coringa, ela é muito pequena. Tu tem uma quantidade de material, mas é um material muito restrito. A gente teve que fazer várias montagens de quebra-cabeça, pegando um pouco de cada parte, tanto do Darcy Fagundes quanto do Paixão Cortes, para a gente poder ter todo esse material do tempo da história deles. Pessoal, eu agradeço a todo mundo. Pode falar, amigo. Pode perguntar. Essa integração da rádio com o rodeio deve ser, acredito eu, não sei quantos anos que teve isso, né? E os artistas se projetavam para ir para esse rodeio. Sim. Sim. Todo o Rio Grande, né? Isso aí veio a surgir um festival. O Grande Rodeio Coringa. Ele já era um festival também. Era um festival também, do Grande Rodeio. Muitos rodeios, muitas invernadas, muitos concursos de reclamação, concursos de canto, concursos de prenda, de trova, tudo surgiu muito disso. Por quê? Porque as pessoas começaram a globalizar o Rio Grande do Sul todo e conseguiram ver de todas as regiões do estado, conseguiram ver, opa, nós temos um programa, nós temos um concurso de canto. Então artistas vinham de todos os locais para participar daquele concurso. Muitos artistas surgiram lá. Então, concursos de prendas do estado, então muitas coisas surgiram exatamente isso aí. Apresentação de invernadas também, tem bastante. Os rodeios também foram muito difundidos nesse contexto, né, do Grande Rodeio Coringa. Então, muito foi surgido. Tudo que se tem hoje em dia de eventos, enfim, tem alguma coisa voltada para esse início aqui, né? Onde as portas foram abertas para os artistas de todos os tipos. Eles são um marco inicial em praticamente tudo isso daí. Então, trovadores, artistas, cantores, dançarinos, tudo isso tinha voz, tinha vez
dentro do rádio, desse programa, que foi o que fez com que as pessoas, como ela mesma falou, começassem a gostar e não ter vergonha mais de ser tradicionalista, de vestir uma pilcha, de cantar as músicas do Rio Grande do Sul, as músicas da sua terra, do seu convívio. Então as pessoas começaram a realmente ver que isso não é vergonhoso. Então isso fez com que as pessoas fortalecessem cada vez mais a sua identidade gaúcha. Opa, eu tô vendo na rádio um concurso de prendas, mas eu também me visto de prenda, então isso não é feio. Porque muitas coisas naquele período ainda se voltavam muito para o que vinha de fora, né? Roupas, enfim. Bom, pega então o patrocinador, né? O patrocinador, o Brincoringa, né? A gente tentou ir a fundo a pesquisar as alpargatas São Paulo, né? Que era, se vocês pegarem, a gente pegou uma foto, a gente conseguiu essa foto aí, né? Então ali tá ali, ó, a Alpargata São Paulo. Embaixo tá todo o material ao qual eles vendiam, né? Ao qual eles faziam essa divulgação. Tem alpargata, tem sapatos de prenda, né? Tem chinelos. Então tudo isso é um material voltado, né? Para quem? Para o público exato aqui do Rio Grande do Sul. Né? Então essa disseminação dessa parte veio toda através desse programa aí. Precursor. Hoje em dia, né, quando uma coisa faz muito sucesso, em seguida tem tentativas de cópia, né? E na época teve uma rádio que chegou perto, como concorrência assim direta no momento, não. Eles foram precursores. Ninguém fez o que eles faziam na época. Então, após o Grande Rodeio Coringa, sim. Daí começaram a surgir novos programas com os mesmos formatos que até hoje a gente vê, na TV, no rádio, enfim. Mas ele foi o precursor. Na época ninguém fazia o que ele fez. Eu acho que de cópia do programa deles, acho que não tem. Acho que não tem. E concorrência direta no período. Foi surgindo a partir dele, surgiu os formatos que se tem hoje na TV, no rádio, enfim, na internet. Programas nossos aqui. Hoje em dia se tem muita com a difusão na internet. A gente tem muito conteúdo, a gente consegue acessar músicas, tudo voltado para o funcionalismo. Naquele período não era assim. Era só rádio. Hoje é muito mais fácil, porque se tu quer uma integração com a plateia, por exemplo, tu vem no computador aqui, abre a live no YouTube ou no Instagram e o pessoal pode interagir, né, com o programa através de tudo isso daqui. Naquele tempo não tinha como. Tinha que ir até a rádio para poder fazer isso. Ele foi, na época, ninguém igualou. Por isso o grande sucesso, por isso essa homenagem tão importante que foi feita com o projeto para essa pessoa, porque ela fez algo que ninguém fez. Ela deu uma contribuição imensa para o nosso tradicional. E não se tem quase contribuição disso. Isso é uma pena. Fazer um agradecimento, né, à comissão do acampamento pelo pedido, né, das ondas curtas e histórias longas, né. Isso foi assim, ó, sensacional. A gente agradece, né, nós por ser jovem e fazer nós irmos atrás dessa informação que vamos lá, é uma história, né? Uma história, ondas curtas de história longa, né? Então nós tivemos que pesquisar, ir a fundo, né? E isso mexe com a gente porque eu e o Ademir, a gente fez uma pesquisa, a gente ficou uma noite lá em casa, lá que a minha esposa disse assim, tá aí, né? Tá chegando na hora. Só que a nossa conversa foi tão boa, a pesquisa foi tão boa que a gente teve, até parecia que era pouco tempo, né? O tempo parou ali e a gente olhando, mas tu viu essa parte aqui explica aonde começou, não, mas aqui ó, tá dizendo que se disseminou através dessa parte aqui. Então a gente foi juntando tudo, conversando tudo, e aí teve uma hora que a gente falou pra pensar assim, poxa, isso a gente teria, né, que colocar tudo num papel e escrever, né? A gente teve que fazer o quê? Nós gravamos a nossa conversa, né, para poder pôr no folheto, para poder passar adiante, né? De uma forma simplificada. De uma forma simplificada. Mas foi assim, ó, foi maravilhoso fazer essa pesquisa, né? Foi satisfatório conhecer um pouco mais dessa história, que eu vou ser bem sincero. Eu, por muito tempo, na minha juventude, eu não tive TV em casa. Então o que eu escutava? Rádio a pilha.
Por muito tempo eu tive rádio a pilha. E a gente escutava o rádio por quê? Porque eu via as horas, né? Pra saber que hora que era. Senão não tinha hora lá na fazenda, lá onde morava. Então isso foi muito legal, trouxe uma parte também da minha infância, ao qual tinha que escutar o rádio para poder escutar o tempo, né? Então isso foi muito legal. Então agradecer também a comissão, né, por ter trazido esse tema para nós. Então eu só quero agradecer a patroa aqui por ter trazido o programa Chico de Berço aqui para fazer esse projeto cultural. Então nós podemos dar parabéns por isso. Poder estar aqui no Parque da Harmonia, levando o nosso programa, nossa cultura, a todo o Rio Grande, a todo o Brasil, direto daqui do Piquete Bonito de São Belo. Convidar pela Avenida, trazer o Gustavo aqui na precisar. O nosso programa está de porteiras abertas para todos os artistas que quiserem participar conosco, e todos os sábados das 9 ao meio-dia. Então, a gente está de parabéns, tanto o programa quanto o Piquete, e o Parque Farroupilhas, que está conosco aqui, prestigiando a gente, deixando entrar nos programas no ar aqui direto. Estamos ao vivo para todo o Rio Grande, para todo o Brasil aí, com o Chico Universo. Direto aqui do Piquete de São Belo. Buscando o formato do Grande Maria Coringa. Os músicos aqui, mas... Hoje não tivemos músicos, não tivemos trova, né? Mas assim como a gente falou agora, a gente fez o formato do Grande Rodeio Coringa aqui. Agradecemos a todos, muito obrigado. Eu queria agradecer também e se alguém tiver alguma pergunta, a gente vai encerrar por aqui o programa ao vivo, mas se alguém tiver alguma pergunta sobre o tema, a gente vai estar aqui disponível também para responder. A gente tem bastante conteúdo no YouTube. Opa! Eu tenho uma pergunta e uma ressalva. O tema escolhido do rodeio, o Grande Rodeio Coringa, é uma opção do Piquete, pelo formato que o Piquete escolheu, abranger a todos ou... Não, isso é um tema do acampamento Farroupilha, da harmonia inteira, é a comissão para todos eles. Todos os piquetes estudaram o mesmo tema. Eu tenho a pergunta e a ressalva ao Piquete. Queria agradecer a todo mundo, simpatizante do Piquete, porque, pelo que eu entendi, o tema que para mim era desconhecido. Em alguns dias que eu estive presente aqui, agradecer o acolhimento especial dessa casa, que trouxe como principal trazer a culinária. Aqui abrigou pessoas que se sentiram em casa. E não só sentir em casa, mas que aprenderam um pouquinho mais sobre a nossa culinária gaúcha e sobre o acolhimento dos gaúchos. O Gisele falou sobre que a Rádio Coringa era dar voz a todos. E aqui, o Piquete de Sabiá deu acalento a todos de uma forma formidável, saudável e carinhosa. Parabéns ao Gustavo, Gisele, Patrícia. Palmas, pessoal, por esse parabéns. magnífico e acolhedor, o qual não distinguiu nenhuma bandeira para acolher e divulgar a nossa bandeira tradicionalista gaúcha. Obrigado. Eu acho que isso tem um grande valor, sabe? Eu acho que tem um grande valor. A gente não se reúne aqui só para comer carne ou para dançar ou cantar piada. A gente se reúne aqui para cultivar as tradições.